Oi pessoal da VegTV, meu nome é Marta Gonçalves e estou aqui para apresentar para vocês uma receita do já clássico bolo Floresta Negra. Se você não conhece, é um bolo muito clássico, que ele vem da Europa, da Alemanha principalmente, e é um bolo que chegou na Sudamérica para ficar. Argentina e Chile, eles têm aquele bolo como uma sobremesa sempre disponível. Para aquela receita, a gente vai precisar de farinha, vamos usar nessa receita farinha branca de trigo, cacau em pó, não aquele chocolate que vendem para fazer leite com chocolate, senão cacau em pó mesmo, açúcar granulado ou cristalizado, bicarbonato de sódio ou fermento em pó, vinagre de vinho branco. Olha, o pessoal, tem que ser branco, não pode ser aquele vermelho, tem que ser branco mesmo. Óleo vegetal, cerejas em calda. Na cereja em calda a gente vai reservar o suco da cereja mesmo para umedecer nosso bolo. Vamos usar chantilly também. Eu acho interessante mencionar, quando a gente é vegana, não conhece muitas marcas e muitas opções no mercado para procurar alguma coisa para fazer em casa. Então eu acho legal, entre vegano mesmo, vegetariano, a gente compartilhar a receita e compartilhar também os nomes, as etiquetas dos ingredientes, porque às vezes uma pessoa não sabe e fica meio perdida. Então eu vou apresentar para vocês a grande maravilha da confeitaria vegana, que é o chantilly vegetal. Sempre tem que ter muito cuidado com aquele chantilly vegetal que sai no mercado. Fala vegetal, mas às vezes tem caseinato de sódio. E caseinato de sódio, pessoal, é uma proteína que vem diretamente da leite. Então sempre procurando. Essa marca aqui, Puratos Ambiente, é 100% vegetal, 100% confiável para vocês trabalharem. Temos chocolate meio amargo também. Essa marca Puratos trabalha também com chocolate vegano meio amargo, 100%, totalmente confiável para a gente trabalhar. Bom, então vamos a começar a receita. Com coisa que você tiver em casa, não precisa ter toda essa ferramenta da culinária mundial para poder fazer essas coisas aqui. Só ter coisa para facilitar o nosso trabalho. Então, vamos usar uma vasilha, qualquer que você tiver em casa, pode ser de plástico, pode ser metálica. E eu recomendo para você comprar copo de medida. Facilita muito a vida quando a gente não tem em casa aquela balança digital, sabe? Aí você já desanima, vê aqueles livros de receita, 450 gramas de alguma coisa, você fala, como vou calcular isso? Eu recomendo para você comprar esse copo aqui, que você encontra em qualquer loja onde vendem artigos de plástico. Você compra e vai ser o seu mais fiel companheiro na confeitaria. Então, já tendo essas duas coisas, a gente começa a pesar os nossos ingredientes. Eu já tenho tudo já medido, então eu vou dar para vocês. Eu tenho aqui de farinha, tenho um copo cheio de farinha até aqui e a metade. Então, 1,5 copo de farinha branca. Sempre interessante passar pela peneira. Por quê? Porque às vezes essa farinha, como vem em aquele saco grande, bem com sujeirinha, vem com pedrinha, então é sempre interessante passar pela peneira, tá? Aí a gente passa pela peneira 1,5 copo não aquecer, pessoal. Aí você fala, eu fiz, não deu certo. Confeitaria é assim, você tem que fazer tudo na medida certa para poder dar certinho o nosso bolo. Então, esse cubo de medida que você vai comprar vai ter várias medidas. Tem arroz, fala açúcar, farinha. Não quer dizer que tipo uma xícara de arroz seja a mesma coisa que uma xícara de açúcar, por exemplo. Então, olha com isso. Aqui eu tenho aproximadamente umas 350 gramas, 400 de farinha de trigo, tá? Então, eu vou pegar o meu fermento em pó, que essa medida é muito mais fácil de calcular, porque é assim uma medida caseira. Naquele pote de fermento em pó, por exemplo, da Royal, fala assim, uma tampa de fermento em pó equivale a uma colher de sopa de fermento. Então aqui eu tenho uma colher de sopa de fermento em pó. É sempre interessante trabalhar os secos por separado dos líquidos. Eu prefiro muito mais trabalhar assim, porque eu assim tenho um controle dos meus ingredientes.
Importante, pessoal, como eu falei no começo, é muito interessante ver a qualidade do nosso cacau. Você pode distinguir um cacau bom só enfiando o dedo assim, vendo a textura dele. Tem uns que são mais, tipo, parece terra, pelo cheiro também. Se ele é muito doce, quizá nem é cacau também, é chocolate em pó com açúcar adicionado. Às vezes no mercado, aqui em São Paulo, por exemplo, existe um lugar que se chama Zona Cerealista. Aí o pessoal bota em vários sacos diferentes e aí tem vários tipos de diferentes lugares. Tipo, tem cacau da Índia, tem um monte de... E também tem loja de confeitaria que vendem cacau já fechado em pacote, processado. Para pessoal em casa é melhor também para conservar, comprar já no pacote fechado. Eu tenho aqui metade de um copo disso aqui, que é para completar aquela metade de farinha que eu já tinha aqui. Então fica assim, 1,5 copo de farinha branca e a metade de cacau, para a nossa massa ficar de chocolate, bem preta, bem brilhante, com aquele cheirinho de chocolate que a gente procura em uma receita quando fala é de chocolate. Na nossa parte dos líquidos, a gente pega uma panela, pode ser uma frigideira, o que você tiver no seu alcance. E voltamos com nosso fiel amigo. Aí a gente põe 1 copo cheio de leite de soja. Você, se não tiver muita leite de soja em casa, você pode pôr metade de leite de soja o copo e acrescenta metade com água. Fica mais leve e também fica mais econômico para fazer em casa. Então aqui tenho 1 copo de leite de soja. Aqui tenho 1 copo também de açúcar cristal. Vamos dissolver no fogo. Isso aqui não precisa ferver, principalmente é para dar uma esquentadinha para os cristais de açúcar se dissolverem, tá? Então vamos levar para o fogo. Então vamos ligar o nosso fogo, que nesse caso aqui é de uma cozinha industrial, porém é mais forte que aquele tradicional que a gente tem em casa. É só para dar uma esquentadinha mesmo para o leite, para o açúcar se dissolver. Pode bater com colher, pode bater com espátula, com batedor de arame, que você tiver. Se você vai ver nessa receita, não vai tanto gasto de gás mesmo, só quando a massa vai para o forno, é só uns 2 minutos, 1 minuto só para esquentar o nosso leite. Depende também da panela que você usar. Se é uma de fundo triplo como essa aqui, por exemplo, ele esquenta muito mais rápido. Depende do material também da nossa panela. Se ela é de aço, ela esquenta muito mais rápido. Então, o nosso leite aqui já dá para tirar e começar a misturar. Então, pegamos nosso leite aqui. É importante se proteger, pessoal. É importante sempre mexer aqui pela borda, porque sempre fica um pouco de açúcar grudado aqui, porque ele carameliza, né, com o calor. Então, assim a nossa receita não muda. Porque quando você deixa algum resto de algum ingrediente, você muda totalmente a receita do original. Já não é 250 gramas, é 220. Aí já muda bastante. Vamos a misturar o nosso leite com a outra coisa. Mas antes eu vou apresentar o segredo de o nosso bolo crescer. Tipo, ter ar, ficar leve, que todo mundo procura na confeitaria vegana. Que seja leve. Você fala, mas sem ovo, como que vai ficar? Será que vai ficar duro? Será que vai ficar com um gosto meio esquisito? Será? Não, a gente pode conseguir fazer um bolo bem leve, bem gostoso, sem precisar de nenhum ingrediente de origem animal. Então, no nosso leite, que está aqui meio morno já, a gente bota 2 colheres de óleo vegetal. Só 2. Então a gente não precisa, como em outras receitas de bolo, de massa, botar margarina e um monte de gordura. Com essas 2 colheres de óleo vegetal, a gente já tem
o que precisa de oleosidade na nossa massa. E o outro, que é o nosso vinagre branco. Você fala, o que é o vinagre branco na confeitaria? Que vai ficar com gosto de azedo? Nossa, que nojo, não sei o quê. Não, a gente vai pegar o vinagre branco, como ele é um agente azedo, aqui na nossa farinha a gente tem fermento em pó. E o que é o fermento em pó? O fermento em pó é um agente químico. Então, ele vai acionar, ele vai cobrar vida junto com o vinagre. Então, eu vou mostrar para vocês. A gente bota uma colher só no nosso leite. Agora é só misturar. Vamos criar uma espuminha que se vai ser, entre aspas, o nosso ovo vegetal, que vai fazer a nossa massa crescer dentro do forno no calor. Aí, se você já pode ver, vai criando uma espuminha. Vai sentir um cheiro forte de vinagre, mas pessoal, não fica preocupado porque a nossa massa não fica com gosto nem cheiro de vinagre. Então, já está pronto. Aqui temos os nossos ingredientes líquidos e os nossos ingredientes secos. Vamos botar o leite aqui. Aí temos todos os ingredientes juntos. E agora é só misturar com um batedor de arame. Se você tiver em casa um batedor elétrico, você também pode utilizar. Mas a gente, para evitar aquele consumo de energia, a gente vai e bota toda a energia na nossa mão. E vai misturando, passando pela borda, como eu já expliquei. Misturando os nossos ingredientes até deixar uma massa bem escura, bem brilhante. Também depende do cacau, como eu já falei no começo. Tem que evitar deixar aparecer farinha, aquele grumo, sabe? Tem que deixar o mais liso possível, nem que fosse um chocolate. Nem dá para perceber que é uma massa. Então a gente bate, bate, seu braço vai ficar bem forte. A gente bate, bate, bate. E a nossa massa toma uma consistência bem lisa. Nem aquelas massas que são tipo para panqueca, sabe? Bem lisa, bem homogênea. Dá para ver algumas borbulhinhas aparecendo, que esse é o nosso ar que a gente tem que aproveitar para quando ela vai para o forno. Se eu deixo aqui, sei lá, 1 minuto, vai começar a aparecer algumas borbulhinhas e vai começar a estourar. Então, como essa massa aqui tem fermento, não tem que deixar muito tempo na temperatura ambiente. Por quê? Porque vai tomar um gosto amargo. Tem que trabalhar o mais rápido possível para poder botar ela no forno. Então essa massa já está pronta para botar na forma e poder assar o nosso bolo.